Amados irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje para junto partilharmos a palavra de Deus. Hoje, quarta-feira da sexta semana do tempo da Páscoa, dia 17 de maio. E temos a alegria de partilharmos juntos o Evangelho de João, capítulo 16, versículo de 12 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreendê-las agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido. Até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá, ele vos anunciará, é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus tem muitas formas de comunicar-se conosco. Ele nos fala através da Sagrada Escritura, nos fala através dos acontecimentos, nos fala através da natureza, das pessoas. Pena que nem sempre captamos a sua mensagem. Tudo porque nos falta a abertura ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que clareia a nossa mente. É o Espírito Santo que nos faz entender o que Jesus quer nos dizer. Sem ele, todos os ensinamentos de Jesus caem no vazio, não entram no nosso coração. Portanto, não produz efeito em nós. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo muda em nós quando deixamos nos conduzir pelo Espírito Santo. As tristezas vão se transformando assim em alegrias, as dúvidas vão se transformando em certeza, a desesperança em esperança, o desânimo em motivação. O Espírito Santo nos revigora, nos impulsiona a sairmos do nosso comodismo para lançarmos sem medo no campo vasto da evangelização. Sem a preocupação de saber o que fazer ou como fazer, pois o Espírito Santo nos indicará onde e como devemos atuar. Percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que no Evangelho de hoje, vemos mais uma vez a preocupação de Jesus com os discípulos que tinham muita dificuldade em compreender as suas revelações. Na sua grande compreensão, Jesus conscientiza os discípulos sobre a importância de guardar as suas palavras, mesmo sem entendê-las, lhe garantindo assim tudo que até então era difícil compreensão para eles, o qual lhes tornaria claro quando lhe fosse enviado o Espírito Santo. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer-vos, mas não sou capaz de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, essas palavras dirigidas aos discípulos por Jesus chama a nossa atenção para a importância de estarmos sempre abertos à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é a permanente presença de Jesus em nós. É o Espírito Santo que nos faz entender, nas mais diferentes circunstâncias de nossa vida, o sentido das palavras de Jesus que guardamos em nosso coração. Daí a importância de guardarmos tudo o que Jesus nos diz, ainda que, no momento, não tenhamos entendimento, ou seja, não podemos assim entender o que ele nos diz. Portanto, é o Espírito Santo que nos revela a verdade, que é Jesus, o qual nos faz entender o sentido de suas palavras e perceber a sua manifestação nos acontecimentos. O Espírito Santo é o guia que nos remete ao Senhor e nos faz assim pertencer à família trinitária. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs,
A sua presença em nós é tão forte que nos faz enxergar além do que os olhos humanos alcançam. Então Deus vive no nosso coração e seu Espírito nos conduz. Enquanto não nos deixarmos mergulhar no Espírito Santo, nós, como discípulos de Jesus, não seremos capazes de compreender as manifestações do Senhor em relação à nossa vida, em relação à nossa missão e também para a nossa realização pessoal, familiar e comunitária. O Espírito Santo expressa a linguagem do Pai e do Filho. Eles têm em si o entendimento perfeito que concerne assim a cada um de nós. E como podemos assim compreender as suas, ou seja, como podemos perceber as suas relações? Jesus nos fala por meio da sua palavra, mas também nos orienta por intermédio das pessoas que são mensageiras de Deus para nós. Seremos seus fiéis seguidores se acolhermos as suas orientações de coração, sem duvidar, nem tampouco nos questionarmos. Agindo assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós faremos um teste da obediência a Deus através dos homens, e a consequência será uma vida em harmonia com Deus, em harmonia conosco e com nossos irmãos e irmãs. Tente obedecer e você verá a diferença. Tente obedecer a Deus através das pessoas que são mensageiras de sua palavra. E devemos assim, nesse dia de hoje, nos perguntarmos: temos que o Pai tem um plano para cada um de nós e que através do Espírito Santo Ele estará elaborando o nosso coração para tudo acontecer como Ele quer? E pergunta: você consegue assimilar o que Jesus lhe fala? Você conhece a vontade do Pai nos fatos e acontecimentos de sua vida? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E peçamos ao Pai que o Espírito nos ensine toda a verdade e nos revele as coisas que hão de vir, para que possamos assim enveredar com toda segurança pelo caminho que é o próprio Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma santa e abençoada quarta-feira, e que desça sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.